Campina Grande, sexta-feira, 10 de abril. Hoje comemora-se o Dia da Engenharia do Exército Brasileiro. Logo mais, estaremos ouvindo nesse programa o pastor Antônio Júnior, trazendo a primeira parte de uma reflexão para a nossa meditação. E você também ouvirá ainda o cantor Rionan Cohen, judeu messiânico, que estará louvando a Deus. Inclusive, nós vamos, nesse momento, levantar um clamor por toda aquela região do Oriente Médio, principalmente pelo Irã e também por Israel, até porque aquele conflito não sabemos quando vai realmente parar. Essa pausa de 2 semanas foi para que talvez se chegasse a um denominador comum, que seria o desarmamento nuclear do Irã, porque para muitas pessoas que não saibam, o Irã é um país que é uma ameaça para o mundo, não é apenas para os Estados Unidos, não é apenas para Israel, mas para o mundo. Eles querem islamizar o mundo e aqueles que resistirem serão mortos. Vocês imaginem o que é um país em que tira a vida de mais de 40 mil patrícios. Sim, foram mais de 40 mil iranianos que foram mortos pelo regime revolucionário. Então, eles não têm a menor compaixão daquilo que eles estão fazendo pelos seus próprios cidadãos. Eles, inclusive, nesse último conflito agora, pela ocasião da ameaça dos Estados Unidos de extinguir este regime definitivamente, eles colocaram crianças, jovens como escudos humanos. É isso que o terrorismo faz. O terrorista ele não tem amor ao próximo. Colocar crianças e jovens ao redor das usinas fazendo uma corrente humana para que, caso essa usina fosse destruída, juntamente com ela, jovens, crianças, civis inocentes também seriam mortos, para que isso trouxesse uma comoção mundial e uma revolta, inclusive porque os Estados Unidos estariam tirando a vida de jovens inocentes. Quer dizer, eles fazem todo tipo de sabotagem contra os seus próprios cidadãos. Imagine esse regime tomando conta ou dominando o mundo. Seria um caos. Portanto, vamos orar para que Deus tenha misericórdia. Muita gente faz um pré-julgamento contra Israel, contra os Estados Unidos, mas, em outras palavras, eles estão tentando eliminar o mal, né? O mal, o eixo do mal. Vamos orar, portanto, nesse momento. Pai, diante de todo esse conflito, que, oh Deus, é uma ameaça mundial contra o Irã, que está ameaçando não somente riscar Israel do mapa, mas inclusive também os Estados Unidos da América. Tem misericórdia, ó Deus. Não permita que este país venha prevalecer e traga uma ameaça do início de uma terceira grande guerra mundial. Tem misericórdia. Ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor e atenta para a nossa oração intercessória, principalmente sobre o Estado de Israel. Tem misericórdia. Tua palavra, Senhor, nos mostra que esta nação, que o povo de Israel é o povo da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, e jamais esse povo será eliminado, jamais esse povo será destruído, porque é o povo que se chama pelo teu nome, é o Deus dos exércitos de Israel. Portanto, nós te pedimos em nome de Jesus. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração e que haja paz naquela região, principalmente haja paz em Israel. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o cantor e pastor Luiz de Carvalho interpretando a música Paz no Vale. Paz no Vale. É isso que o mundo está precisando, é de experimentar paz. E em seguida você ficará com o pastor Antônio Júnior trazendo a primeira parte. Mas antes, deleite-se com esta música Paz no Vale. Muy cansado
estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Olá, graciosa paz! Hoje é um dia muito especial e eu quero parabenizar de todo o coração o programa Opção para a Vida pelos seus 35 anos de história. São 35 anos levando esperança, fé e transformação através da mídia, alcançando vidas, restaurando famílias e mostrando que sempre existe uma nova chance em Deus, uma nova chance em Jesus Cristo. Quantas pessoas foram tocadas, quantos corações foram fortalecidos ao longo dessa trajetória tão linda. Isso não é apenas um programa, é um verdadeiro instrumento nas mãos do Senhor. Que Deus continue abençoando, renovando as forças e ampliando cada vez mais esse alcance, para que muitas outras vidas ainda sejam impactadas. Parabéns por essa história inspiradora. Deus abençoe o programa Opção para a Vida e o melhor de Deus ainda está por vir. Hoje de manhã nós falamos sobre uma nova pessoa e essa noite eu queria falar sobre o dilema das duas roupas. O dilema das duas roupas. E vamos lá para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 17. Efésios 4, a partir do 17 até o versículo 24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico,
que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão. Meus irmãos, esse texto aqui, ele foi um texto que nós nos baseamos em uma meditação que eu estava fazendo, e vez por outra, quando nós fazemos as meditações, logo salta aquela ideia, esse texto é o sermão. E foi assim que aconteceu com esse texto. O apóstolo Paulo aqui, ele vai falar, ele vai instruir no tema principal, digamos assim, nesse trecho, sobre santidade. O foco dele, dizendo àquela igreja, dizendo àqueles leitores primeiros, era para que toda a igreja entendesse que eles foram chamados para viverem a santidade. Agora, imagine você visitando ou caminhando por uma galeria de arte e ver uma pintura perturbadora. De um lado, um homem vestido com trapos imundos, com o rosto obscurecido por uma névoa cinzenta, tentando desesperadamente saciar sua sede em uma poça de lama. Do outro lado da tela, o mesmo homem aparece radiante, vestido com roupas de linho finíssimo, caminhando sobre a luz celestial, com um semblante de paz profunda. Meus queridos, o que eu acabei de descrever aqui não é apenas uma arte, mas talvez seja a radiografia da nossa alma, da alma do homem, da alma do ser humano. De um lado, a pintura, a arte, a exposição, o desenho de uma alma sem Cristo. Do outro, uma alma que foi encontrada por Ele. O apóstolo Paulo, então, escrevendo aos Efésios, ele não está querendo nos dar conselhos morais. Porque muitas vezes a gente pensa isso, que ser evangélico é seguir uma lista de regras. Não é esse o intento do apóstolo Paulo. O que Paulo está dizendo aqui é que a gente pode dizer que ele está emitindo um grito de guerra contra a mediocridade espiritual. Ele olha então para a igreja e ele diz: não faz sentido vocês que foram ressuscitados continuarem andando como se ainda estivesse no túmulo. A minha oração, irmãos, é que o Espírito Santo chame-nos hoje a fazer um exame do nosso guarda-roupa espiritual. E que esse confrontamento nos incomode a fazermos uma pergunta: qual é as minhas vestes? O que eu estou vestindo? Eu estou vestindo ainda da velha natureza apodrecida, ou eu já estou vestindo as vestes celestiais, criada à imagem de Deus? No versículo 17 ao versículo 19, o apóstolo Paulo ele faz meio que um diagnóstico da velha natureza. Paulo está se dirigindo aos seus leitores e fala com autoridade advinda do próprio Senhor.
Essa referência é importante para que todos aqueles que iam ler, ouvir, soubessem que ele não está fazendo, ou ele não está escrevendo por capricho, por vingança de alguém na igreja. Não. Ele está fazendo um alerta significativo para todos. O perigo de voltar a viver conforme os gentios, e como é a vida do gentio nesse contexto. Então, como eu falei de manhã, quando ele cita gentio, ele não está fazendo um diagnóstico étnico. Quando ele diz a vida do gentio, nesse texto, nesse contexto, ele está falando uma vida mundana. Então, quando ele cita, não seja ou não viva como os gentios, ele está dizendo, não seja como um mundano. Isso então nos alerta de quê? De que há uma perspectiva de mudança de vida, de mudança de padrão, de mudança de vestes. E aí que há também um perigo de voltar a viver conforme os gentios. É como se a vida do gentio nesse contexto fosse uma vida que está fora da aliança de Deus, fora da graça de Deus, de fato como mundano. E no versículo 17 ele diz, isto, portanto, digo no Senhor, testifico. Ou seja, ele evoca para ele a autoridade de que o que ele está dizendo não vem da sua própria mente, não vem de uma ideia humana, mas quando ele diz eu testifico, é porque o que ele vai começar a dizer aqui sobre santidade é algo que vem do céu, do próprio Senhor Jesus. Digo no Senhor e testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. E consequentemente o texto faz com que nós venhamos e o que é andar como os gentios? O que é viver nos gentios? E no início do versículo, ou melhor, no final do versículo 17, ele inicia uma descrição de um gentio que vai até o versículo 19. Olha só, final do verso 17, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Versículo 18, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Paulo então descreve a moda do mundo. Ele usa termos que parece um boletim médico da alma de uma pessoa terminal. Ele vai dizer que a vida mundana ou a vida de um gentio é uma vida em que a sua mente é vã. Pensamentos vazios, que não levam a lugar nenhum, que é como correr uma esteira que consome energia, mas não sai do lugar. Paulo vai dizer então que a vida de um gentio é de entendimento entenebrecido. A pessoa está num contexto escuro, a pessoa está de fato no escuro, nas trevas, e nem sabe que a luz existe. Ele vai dizer então que o contexto do gentio é um coração insensível. E aqui está o perigo. No grego a palavra remete a um calo. Calo. E a gente sabe muito bem, eu pelo menos quando era criança e adolescente, a gente usava o chamado conga para ir para a escola. E quando aquele infeliz vinha novo, ele fazia um calo no meu calcanhar, que eu só parava de sentir quando esse calcanhar estava bem cicatrizado e grosso, e eu já não sentia mais. Paulo pega então essa ilustração e vai dizer que o nosso coração pode ser cauterizado de tal forma como um calo, e a gente vai usando o conga e vai parando aos poucos de mancar até se acostumar e correr com ele. E ainda quando eu era menino, eu me lembro de uma coisa. Perto da minha casa, tinha 2 curtumes. Curtumes. E a gente morava perto, mas não era tão perto quanto. Mas eu lembro que a gente ia jogar bola num campo atrás desse curtume. E quando eu chegava nesse campo,
a gente sentia os fortes odores da química e da pele apodrecida. E aquilo nos incomodava ao ponto de quando a gente se juntava, a turma se juntava, vamos jogar bola, e quando dizia assim, vamos para o campo do veterano, disse, não, pai, vamos lá não, que ele fede demais. Só que, perto desse costume, tinha casas e tinha os trabalhadores. E o que acontecia com eles? O bulbo olfativo deles se acostumava com aqueles odores, ao ponto de que fazer até refeição não os incomodava. Então, essa ilustração também trago aqui para dizer que o pecado é como um curtume na alma. Ele nos rouba o olfato para a santidade de Deus. Então, assim como o calo e assim como o costume ao mau cheiro, o pecado ele faz o mesmo efeito se nós não nos atinarmos à santidade de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo assim, cuidado para não se acostumarem com o pecado e pensar então que o pecado é bom e que não tem problema nenhum. E aí Paulo, eu vou usar essa expressão, não é? Mas não tinha na ideia de Paulo, então isso não é minha ideia. Ele pega baixo. Em que sentido? Ele vai usar uma via que não tem escapatória. Ele vai então fazer uma ilustração, ou ele vai trazer um entendimento de que não tem como a gente escapar, não tem como a gente dizer, mas se a gente fizesse diferente, não tem. Por quê? Porque ele vai dizer que aquilo que nós devemos viver, nós aprendemos do próprio Cristo. Então não tem como a gente escapar. O que Paulo está dizendo aqui é que existem duas roupas. Uma roupa está suja, uma roupa está contaminada, uma roupa precisa ser jogada fora, mas existe uma roupa celestial, formada, desenhada e costurada pela santidade de Deus, que todo crente então deve usá-la, e após usá-la, ele não suja mais ela. Amém, meus irmãos? E essa roupa costurada pela graça de Deus, ela também é formada pela verdade do próprio Cristo. E aí, Paulo então ele faz essa transição brusca, a partir do verso de número 20. Ele diz, mas vocês não aprenderam assim a Cristo. Então ele se dirige a uma igreja, ele se dirige aos crentes, ele se dirige ao povo que diz que confia no Senhor, que entregou a vida a Cristo. E ele vai dizer então assim, vocês que entregaram a vida a Cristo, que aprendem de Cristo, vocês não são assim. Amém. Veja que Paulo no texto, ele faz essa mudança de forma intencional. E ele quer lembrar que já houve uma mudança de vida, e essa mudança de vida foi baseada na verdade. A mudança de vida foi baseada na verdade. Quem estava hoje, tanto na sala Samuel, da juventude, como na sala Peniel, aqui dos homens, aprenderam sobre conversão. Conversão, ela está intimamente ligada a arrependimento e fé. Arrependimento e fé está ligada ao conhecimento da palavra de Cristo. Então, sem conhecer a Cristo e entender a Cristo, não há fé, não há arrependimento, não há conversão. Mas o que Paulo está dizendo aqui, se vocês aprenderam de Cristo, se vocês se converteram de verdade, vocês estão usando uma nova roupa, que é diferente da roupa do mundo. Aleluia! Aleluia! Essa mudança de vida baseada na verdade, aprender de Cristo, então se refere ao que o crente aprende na palavra. E Paulo não diz, olha, Paulo não diz assim, aprendemos sobre Cristo. Cristo não é um objeto a ser estudado como na ciência, ou um artigo científico. Nós aprendemos de Cristo. Nós aprendemos a Cristo. Ou seja, a sua verdade impressa nos nossos corações,
aprendemos a Cristo, Cristo, Ele então é esse próprio currículo nosso. Aprender a Cristo significa entrar em uma união com a sua pessoa e o seu caráter. Por isso, irmãos, viver como um crente é um viver que o mundo acha ruim, que o mundo usa de escárnio, mas que esse escárnio humano, ou do mundo para nós, é a prova dessa nova roupa que o crente está usando de santidade. É a prova de que nós somos diferentes de toda a inclinação do que está aí fora. Espero a sua compreensão, motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção, mas vamos ficar devendo na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Vá ao templo mais próximo da sua casa neste domingo participar de um culto. Se você reside em Campina Grande e deseja fazer-nos uma visita, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Para aqueles que não sabem, nós temos escola bíblica dominical aos domingos às 9 horas da manhã, culto divino às 18 horas. Às terças-feiras nós temos culto de oração pelas famílias. Venha orar com a sua família juntamente conosco. E às quintas-feiras nós temos estudo bíblico. Você está cordialmente convidado com a sua distinta família. E não esqueça, no próximo dia 19 nós estaremos realizando um culto em ações de graças pelo 35º aniversário do programa Opção para a Vida. 35 anos ininterruptos. Antigamente nós usávamos como veículo de comunicação TVs abertas, mas hoje nós estamos na TV Master, TV a cabo canal 20 e também no programa exibido também no YouTube. Você pode se inscrever. Então não esqueça, o aniversário propriamente dito é no dia 15, mas nós vamos celebrar no dia 19, que é um domingo. Contaremos com a participação do conjunto Embaixadores de Sião da cidade do Recife, especialmente convidado, como também estará pregando o pastor Marcos da Igreja O Brasil para Cristo. Você não pode perder. Compareça, prestigie. Dia 15 é o aniversário, mas a celebração do culto é no dia 19, é um domingo à noite, às 18 horas. Nós vamos encerrar o nosso programa com o cantor Yonan Cohen, judeu messiânico. Nós tivemos a oportunidade em uma das nossas excursões de conhecê-lo pessoalmente e ele estará louvando a Deus no encerramento do nosso programa. E desejo a todos um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí no se adormecerá, dormirá el que guarda Israel. Inelo yanu, Elo Ishan, Shomer 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 Israel. Inelo yanu.
יענו, ולא ישם שומר ישראל. הנה לא ינום ולא ישם שומר ישראל. הנה לא ינום ולא ישם שומר ישראל. הנה לא ינום ולא ישם שומר ישראל. שומר ישראל.